Mariana Vasconcelos era conhecida por quase todos que já haviam cruzado a porta da clínica local. A terapeuta trabalhava incansavelmente e sempre ajudava os necessitados. Embora isso pudesse parecer comum, Mariana era verdadeiramente especial. Além de suas consultas regulares, ela tomava a iniciativa de se encontrar com aqueles que, devido à sua baixa condição social, dificilmente procurariam ajuda. Você realmente precisa se incomodar com esses mendigos, Mariana? Toda a clínica já olha para você com desconfiança, seu marido costumava dizer. Ela apenas dava de ombros. Deixe que olhem. É tudo o que eles sabem fazer. Mas ninguém pode me proibir de usar meu estetoscópio pessoal fora da clínica. André franzia o nariz. Mariana sempre foi assim, e seus colegas riam dela secretamente. No entanto, os pacientes adoravam a médica. Parte de sua popularidade vinha do blog de vídeo que ela mantinha, oferecendo valiosos conselhos de saúde. Hoje, o dia se estendia como um elástico. Sentada em seu consultório, Mariana olhava pela janela periodicamente. O céu estava nublado, coberto por nuvens que ameaçavam chuva. Doutora Mariana, posso sair mais cedo hoje? Moro nos subúrbios e preciso pegar o ônibus. O tempo está horrível e esqueci meu guarda-chuva, a enfermeira perguntou cautelosamente. Mariana ergueu os olhos de sua papelada e assentiu. Claro, pode ir. O dia está quase no fim e é improvável que mais alguém apareça. Um sorriso doce imediatamente surgiu nos lábios da enfermeira. Obrigada, você é a melhor médica com quem já trabalhei. Mariana sorriu de volta e olhou pela janela novamente. Naquele momento, um raio em zigue-zague cortou o céu e, um segundo depois, as janelas do consultório tremeram com um poderoso trovão. A enfermeira soltou um grito e saiu apressada pela porta. Mariana balançou a cabeça, desapontada. Teria que pedir a André para buscá-la no trabalho. Mas André, como o azar quis, havia concordado em ajudar sua mãe com alguns reparos. Dona Marta, fiel a seu estilo, decidiu começar no momento mais inconveniente. Mariana estava programada para tirar férias em 2 semanas. Eles planejavam ir à praia por pelo menos alguns dias. Mariana não conseguia se afastar por muito mais tempo do que isso. Afinal, como ficariam seus pobres pacientes sem ela, que quando necessário até ia até suas casas? De repente, houve uma batida na porta. Mariana olhou ansiosamente para o relógio na parede. Faltavam 5 minutos para o fim do expediente. Para muitos de seus colegas, isso era motivo suficiente para trancar tudo e ir para casa com a consciência limpa. Mas ela sempre tentava seguir as regras. Afinal, elas existiam por um motivo. Entre, disse Mariana, virando-se para a porta. Para sua surpresa, um menino de cerca de 10 anos cruzou a soleira. Lucas? O que você está fazendo aqui? Ela não pôde deixar de perguntar. Mariana conhecia esse pequeno órfão que ocasionalmente fugia do orfanato, vagando pela cidade em busca de pequenos tesouros como doces ou pães frescos. Ela havia conhecido Lucas no caixa do supermercado, onde um segurança o havia pego com um pão nas mãos. Lágrimas haviam congelado nos olhos do menino. Ele não era um ladrão, de forma alguma. O dinheiro que ele havia cuidadosamente juntado simplesmente havia caído por um buraco no bolso de sua calça. Lucas ficou no caixa, espalhando lágrimas por suas bochechas sujas. Mariana não hesitou. Ela se aproximou resolutamente do segurança, pagou pelo pão e disse: Bem, olhe só para você. É assim que mendigos e trapaceiros são feitos. Você não deveria encorajar esse comportamento em crianças. Alguém gritou atrás dela, mas Mariana não se importou. O importante era que ela havia ajudado esse menino, e tais infortúnios podiam acontecer com qualquer um. Desde então, Lucas e Mariana haviam se tornado amigos. Eles não se viam com frequência, mas às vezes ela ajudava o garoto comprando doces para ele e seus amigos no orfanato. Ela geralmente lhe dava uma pequena caixa de produtos de padaria ou comprava frutas. Isso não significava que as crianças no orfanato fossem mal alimentadas. Era algo mais. Doces e frutas eram sempre iguarias para as crianças, perpetuamente em falta. Oi, Lucas. Você veio apenas para uma visita ou aconteceu alguma coisa? Mariana perguntou. O menino olhou para a mulher com uma expressão estranha, então disse: Sim, eu tenho um problema.
Ou melhor, não eu, o Sr. Edinaldo. Ele mora no lixão. Ontem ele encontrou um homem que está inconsciente e delirante. Ele tem febre alta e suas roupas estavam totalmente molhadas. O Sr. Edinaldo acha que é algum tipo de resfriado. Ele não sabe que remédio dar. Você pode vir e dar uma olhada nele, por favor? Ela hesitou. O menino estava pedindo que ela fosse ao lixão da cidade neste tempo. Não era a perspectiva mais agradável, certamente. O que posso dizer, Lucas? Não há outra maneira. Talvez ele possa vir à nossa clínica, caso precise de um raio-x do tórax. Doutora Mariana, você sabe que a saúde do Sr. Edinaldo está falhando. Não há como ele carregar o homem. Ele é muito velho e fraco. Queríamos chamar uma ambulância, mas a estrada está em obras e com a chuva eles não conseguem passar. É assim que é. Você é nossa única esperança, Lucas implorou. Mariana olhou pela janela novamente. As nuvens estavam ficando mais espessas e a caminhada até o lixão ameaçava ser problemática. Mas as palavras do menino provocaram uma inquietação em sua alma. E se ela fosse a última esperança para esse pobre homem? Claramente, ele não estava no lixão por escolha. Tais são as voltas da vida, pensou ela. Tudo bem, Lucas. Vamos agora. Você diz que é um resfriado, então vou comprar alguns remédios na farmácia. Claro, esta não é a maneira adequada de fazer as coisas, mas aparentemente não há outra opção. Mariana decidiu e, pegando sua bolsa, dirigiu-se para a porta. Um sorriso satisfeito apareceu nos lábios de Lucas. Pelos olhos dele, Mariana podia dizer que ele estava encantado com sua decisão. Mariana sabia que os pais do menino haviam morrido em um acidente. Eles viviam na vila, mantendo uma pequena fazenda com uma vaca, galinhas e gansos. Vendiam seus produtos no mercado da cidade, ganhando uma renda modesta, mas estável. Naquele dia fatídico, havia uma névoa espessa. A vizinha tentou persuadi-los a não ir, dizendo que tinha tido um sonho ruim e que não deveriam ignorar os presságios. Mas os pais de Lucas não acreditavam nessas coisas. Vamos de qualquer jeito, disseram. Não podemos perder um dia de mercado quando o comércio está em pleno vapor. Temos sonhado em reformar a casa. Assis tem 3 anos e ainda não tem um quarto adequado. A vizinha chorou, tentando dissuadi-los, mas não havia como pará-los. Eles dirigiram para a névoa, em direção à sua morte, que apareceu diante deles na forma de um caminhão que invadiu a pista contrária. O pai de Lucas morreu instantaneamente. Sua mãe ficou em coma por pouco mais de uma semana antes de se juntar ao marido no além. A vizinha tentou ficar com o bebê, mas a assistência social recusou, citando sua idade e saúde precária. Então, Lucas acabou em um orfanato, onde tem sido criado até hoje. Entre os educadores, ele era conhecido como um menino com talento para arte amadora e competições esportivas. No entanto, perseguir esta última era problemático devido à quadra de esportes do orfanato estar em péssimo estado. Mas Lucas não se desanimava. Ele praticava no parque da cidade. A triste reminiscência de Mariana foi interrompida por um trovão sobre sua cabeça. Assustado, Lucas pulou e olhou ressentido para o céu. Não se preocupe, meu pequeno amigo. Vai ficar tudo bem. Vai trovejar um pouco e depois parar. Mariana sorriu e apressou o passo. No caminho, eles pararam em uma farmácia para comprar alguns medicamentos essenciais para tratar resfriados. Depois disso, Mariana pegou o menino pela mão e o levou para o ponto de ônibus. Parecia mais seguro assim. Poderia estar chovendo, mas eles teriam o teto do ônibus sobre suas cabeças. O trovão ribombava e os relâmpagos brilhavam ao redor, mas estranhamente não havia chuva. O ar parecia carregado de energia que não conseguia encontrar sua liberação. Uma sensação de umidade pairava no ar, ansiosa para cair sobre a cidade. Sentado junto à janela, Lucas observava com interesse os transeuntes que se apressavam de um lado para outro em seus diversos afazeres, urgentes e nem tanto. A vida habitual e medida de um grande formigueiro. Chegando ao ponto final, Mariana e Lucas desceram do ônibus e se dirigiram para o lixão, identificável pela fumaça característica que de longe parecia mais uma névoa fantasmagórica. Mariana franziu o nariz com o fedor vil trazido pelo vento que se aproximava. Lucas, no entanto, a conduzia confiante, aparentemente imperturbável com o desconforto do lixão.
Por um momento, Mariana até suspeitou que o menino tinha estado aqui mais de uma vez, visitando o Sr. Edinaldo. Ela conhecia esse senhor idoso que era apaixonado por pintura e até colecionava cartões postais descartados e fotocópias de pinturas famosas do lixo. Antes, ele não era um vagabundo. Foi só depois que seu filho morreu que sua nora o expulsou do apartamento. O Sr. Edinaldo não havia alcançado fama no mundo da arte e havia reduzido sua pintura a um hobby, um passatempo para a alma. Ele era uma espécie de artista livre, vivendo nas vastas extensões do lixão da cidade. Seguindo cuidadosamente Lucas, Mariana evitava habilmente as montanhas espontâneas de lixo que apareciam em seu caminho. No momento, ela estava preocupada com apenas uma coisa: o que havia acontecido com o homem sem teto que o Sr. Edinaldo havia brigado. E enquanto ela, lutando contra o odor fétido crescente, atravessava o lixo, Lucas já havia corrido até a pequena casa. A habitação era minúscula, com apenas 2 janelas, construída com tábuas velhas e forrada com pedaços de ferro. Pedaços de ardósia substituíam as telhas no telhado. Mariana duvidava da solidez do abrigo, mas a cada minuto que passava, o céu ficava mais escuro, ameaçando uma chuva pesada. Senhor Edinaldo, estamos aqui, exclamou Lucas, espiando pela porta inclinada. Não houve resposta. Senhor Edinaldo, onde você está? Lucas repetiu, batendo na moldura da porta. Mariana estava parada por perto, observando a cena. Senhor Edinaldo, ela tentou chamar. O silêncio respondeu. Por fim, a porta se abriu e um homem idoso e magro, com um rosto pálido, apareceu na soleira. Ele olhou para eles com olhos tristes que transmitiam não apenas dor, mas também uma espécie de anseio. Senhor Edinaldo, gritou Lucas, correndo até ele e abraçando-o pelos ombros. Mariana se aproximou cautelosamente. Olá, ele respondeu. Entrem. Dentro, estava escuro e cheirava a umidade e ar viciado. Um fogão ficava no canto com uma chaleira de ferro fundido em cima. As paredes eram adornadas principalmente com paisagens e retratos de transeuntes que o Sr. Edinaldo havia desenhado ao vivo. Onde está o homem doente? Mariana perguntou cautelosamente. Aqui está ele. Eu o coloquei na cama. Ele estava delirante, até assustado, balbuciando incompreensivelmente. Então o pobre coitado perdeu a consciência, disse o Sr. Edinaldo. Mariana se aproximou do homem deitado na cama improvisada. Ele parecia ter cerca de 30 anos, com feições regulares, uma leve barba por fazer e uma magreza anormal. Olheiras escuras sob seus olhos indicavam sua saúde precária. Colocando a mão na testa dele, Mariana imediatamente detectou uma febre alta. Pondo seu estetoscópio no peito do paciente, ela ouviu chiados característicos nos pulmões. Era inconfundível, especialmente para uma profissional como ela. Mariana agradeceu silenciosamente a si mesma por ter tido a previsão de parar na farmácia e comprar os suprimentos necessários. Embora ela percebesse que estava agindo um pouco às cegas, suas suspeitas agora estavam confirmadas. O vagabundo tinha um resfriado grave, complicado por bronquite. Gostaria de poder levá-lo ao hospital para um raio-x, ela disse, percebendo que era irrealista no momento. Sim, eu entendo, Mariana. Mas, por favor, faça alguma coisa. Tentei dar-lhe remédios e chá com framboesas, mas sem sucesso, o Sr. Edinaldo implorou. E eu trouxe mel, acrescentou Lucas. Mas Mariana apenas balançou a cabeça. Sinto muito, mas em casos tão graves, os remédios caseiros raramente ajudam. Vou deixar alguns medicamentos. Você deve administrá-los rigorosamente no horário. Consegue fazer isso? O Sr. Edinaldo visivelmente se animou. Claro que posso. Tenho muito tempo livre. Não é como se eu estivesse ocupado aqui neste lixão, não é? Se for preciso, eu ajudo a cuidar dele, Lucas se ofereceu, fazendo os adultos rirem. As palavras do menino eram tão tocantes que trouxeram um sorriso aos lábios de Mariana. Em seu coração, ela sabia que a condição do vagabundo era bastante séria. Eles nem sabiam seu nome. Segundo o Sr. Edinaldo, ele havia estado inconsciente o tempo todo, apenas delirando baixinho. De repente, o estranho recobrou a consciência e pronunciou distintamente algumas palavras: helada, entrevista, trapaça. Mariana se assustou e olhou para o homem doente com surpresa, mas ele já havia voltado à inconsciência, incapaz de dizer mais.
Para o Sr. Edinaldo e Lucas, as palavras do vagabundo não tinham significado. Não era incomum para um paciente febril murmurar coisas sem sentido. Mas a frase deixou uma impressão indelével em Mariana. Ela foi até a porta e se apoiou na parede para se recompor. Para ela, Elada não era apenas uma palavra. Era o nome da empresa onde seu marido trabalhava. Mariana, você está bem? Perguntou o Sr. Edinaldo, que acabará de notar a palidez e o olhar fixo da médica. Ela balançou a cabeça e olhou para o dono do barraco. Sim, estou bem. Só cansada do dia. Sinto muito, meu querido, por tê-la tirado do trabalho, mas quando pensei que aquele pobre coitado pudesse morrer aqui, meu coração doeu. Eu quase morri também. Não posso me permitir isso. Ainda tenho netos, depois que meu filho. Mariana assentiu compreensivamente. Então abriu a porta e saiu. Ainda não havia chovido, mas um vento forte desabafava sua fúria sobre os habitantes da cidade com rajadas poderosas. As palavras do vagabundo persistiam em sua mente. Por que ele havia dito aquela frase em particular? Que conexão esse homem doente poderia ter com a empresa de seu marido? Parecia impossível. A questão atormentava seus pensamentos. Lucas ficou de lado, esperando pacientemente que a médica se recompusesse e fosse embora. Ele precisava voltar para casa também. As professoras do orfanato logo dariam um alarme, procurando-o em todos os cantos. Se o encontrassem aqui, o proibiriam de sair por um mês. Uma tragédia para Lucas. Poucos sabiam que uma vez por semana o menino visitava o cemitério com flores colhidas dos canteiros da cidade. Ele ia ao túmulo de seus pais, que haviam morrido naquela fatídica manhã de junho. Mal conseguia se lembrar de seus rostos, conhecendo-os apenas pelas fotografias nos nichos de suas modestas lápides de concreto e lascas de mármore. Às vezes, o menino se sentava em um banco diante do túmulo e contava tudo o que havia acontecido com ele na semana passada. A vida no orfanato nunca era fácil. Não passava um dia sem que Lucas entrasse em conflito com um dos garotos mais velhos. Os fortes sempre intimidavam os fracos, tomando seus pertences. As professoras gostavam de Lucas, mas isso deixava os meninos mais velhos com ciúmes. Eles aproveitavam cada oportunidade para agredi-lo, sempre em segredo, quando as professoras não estavam olhando. Claro, Lucas poderia reclamar com o diretor ou as professoras, mas então seria rotulado de dedo duro, alguém que corre para contar na primeira oportunidade. Bem, vamos, Lucas, Mariana suspirou tristemente. Virando-se para o Sr. Edinaldo, que estava por perto, ela acrescentou, dê o remédio no horário certo, ok? Não perca nenhuma dose. Ele sorriu. Tudo bem, farei tudo. Não se preocupe. Mariana assentiu, então pegou Lucas pela mão e se dirigiu para a saída. Sua estadia no lixão deixou uma sensação desagradável. Ela não culpava o Sr. Edinaldo por pedir ajuda. Na verdade, Mariana estava brava consigo mesma por ter vindo voluntariamente a um lugar tão desagradável. Suas roupas estavam sujas agora, e ela teria que explicar o odor persistente para seu marido. As palavras delirantes do vagabundo continuavam se repetindo em sua mente, dificultando sua concentração em qualquer outra coisa. Ela encontrou o caminho de volta facilmente, sem precisar confiar em seu jovem guia, que havia navegado tão bem pelas montanhas de lixo. Quando finalmente deixaram o lixão, o crepúsculo havia caído suavemente. Mariana olhou furtivamente para a tela de seu smartphone, mas não havia chamadas ou mensagens de André. Ela sentiu uma pontada de mágoa por ele não ter enviado nem mesmo uma breve mensagem. No fundo, um sentimento de ressentimento crescia, alimentado por uma centelha de suspeita. Recentemente, seu marido parecia mudado, frio, distante, muitas vezes se trancando em seu escritório por horas. No início, Mariana atribuiu isso a problemas no trabalho, dos quais seu marido sempre tinha muitos. Mas então ela soube pelos colegas de André que a empresa estava indo muito bem. Não havia nada de que reclamar. Então, como explicar o comportamento de André? Por conselho de sua amiga Natália, ela havia repetidamente verificado os colarinhos das camisas do marido em busca de manchas de batom ou cheiro de perfume feminino. Mas não havia nada. O que, então, poderia explicar sua desagradável frieza? Será que ele havia encontrado outra mulher e estava escondendo cuidadosamente, saboreando os prazeres de um caso secreto?
Percebendo que era irrealista esperar por um ônibus a essa hora tardia, Mariana decidiu chamar um táxi. Seria muito mais conveniente. Lucas chegaria ao orfanato na hora, e a exausta Mariana poderia descansar um pouco, olhando pela janela. O motorista do táxi se mostrou compreensivo. Ele piscou gentilmente para Lucas, abriu a porta da frente e ajudou Mariana a entrar na cabine. Lucas sentiu que algo incompreensível estava acontecendo com sua conhecida, mas devido à sua pouca idade, não conseguia adivinhar o que era. O cérebro de Mariana continuava circulando a mesma frase, assim como o nome da empresa de seu marido. Ela também se perguntava por que esse estranho estava molhado da cabeça aos pés. Não havia chovido naquele dia, e Mariana sabia disso com certeza. Só se poderia ficar tão molhado no rio que divide a cidade ao meio e flui profundamente para a vasta pátria. Naquele momento, Mariana foi arrancada de seus pensamentos porque o táxi parou no orfanato. Beijando o menino na bochecha para se despedir, ela o levou até o portão, onde a professora os notou. Espere, onde você está indo? Então é com você que Lucas foge o tempo todo, a mulher começou sem preâmbulos. Mariana empalideceu e involuntariamente deu 2 passos para trás. Eu não entendo o que você está insinuando. Sim, eu conheço Lucas, mas isso não significa que ele esteja fugindo para mim, a professora franziu o nariz. Escute, você pode contar essas histórias para quem quiser, mas não para mim. Eu sou responsável por Lucas, e se algo acontecer, todos os professores serão punidos. No pior dos casos, eles podem até enfrentar consequências legais. Senhora Silva, por que você está assim? Lucas começou a implorar a professora, mas não teve efeito sobre ela. A mulher olhou desagradavelmente para Mariana, como se ela fosse a culpada de todos os seus problemas. O humor de Mariana azedou completamente. Esta não era a recepção que ela esperava no orfanato. Além disso, ela não era realmente culpada por Lucas recorrer a ela em busca de ajuda. E se eles eram todos tão corretos e inteligentes aqui, por que seus alunos fugiam em plena luz do dia e vagavam pela cidade, arriscando-se a ter problemas? Mas Mariana não quis expressar esses pensamentos, é claro, para que Lucas não fosse punido por causa dela. Ela preferia deixar a professora acreditar que era responsável por suas fugas do que punir a criança que já sofria por viver sem os pais. Me desculpe, senhora Silva. Não se preocupe com Lucas. Ele realmente vai melhorar, Mariana tentou amenizar a pausa incômoda. A professora sorriu sarcasticamente, mas naquele momento a buzina do motorista de táxi soou atrás delas, lembrando Mariana que eles tinham que ir. Ela acenou um adeus para Lucas e correu para o carro. Ela não disse uma palavra durante todo o caminho. Ocasionalmente olhando para ela pelo espelho retrovisor, o motorista se perdeu em especulações sobre seu trabalho. Quem poderia ser esta mulher triste com lágrimas nos olhos? Parecia improvável que ela trabalhasse em um escritório ou estivesse associada a trabalho físico pesado. Exceto pela tristeza em seus olhos, falando muito, tentando distrair a passageira de pensamentos tristes, o motorista sintonizou a estação de rádio local para tocar música. No início, isso até irritou Mariana. Ela queria silêncio. Em um ponto, ela até abriu a boca para fazer um comentário, quando um anúncio sobre Alberto Gomes, que apenas um preguiçoso na cidade não conhecia, soou em voz alta. Ele era um homem rico, um filantropo que gastava somas fabulosas em caridade, tentando ajudar todos os necessitados. A primeira vez que Mariana ouviu falar dele foi quando ele alocou novos equipamentos para a clínica deles. No início, ela pensou que era apenas uma campanha de relações públicas para ganhar reputação, mas quando o Sr. Gomes se recusou a ser filmado ou divulgado, o respeito de Mariana por ele cresceu. Afinal, nem todos do mundo dos ricos fariam tal ato, não importa como você olhe para isso. A própria camisa é mais próxima do corpo, e o dinheiro aquece o bolso. Ouvindo um nome familiar, Mariana prestou atenção. Descobriu-se que um homem desconhecido havia resgatado a filha de Alberto Gomes quando ela e seus amigos haviam ido ao rio tirar selfies na ponte. Os adolescentes riam e competiam para ver quem tiraria a melhor foto. Em certo momento, Bianca Gomes se inclinou sobre o parapeito e caiu na água. Tudo aconteceu tão rapidamente que ninguém teve tempo de reagir. Alguns gritaram por uma ambulância, outros acenaram com as mãos em desespero, pensando que as águas turbulentas do rio já haviam feito seu estrago. Apenas um homem aparentemente comum ousou mergulhar na água. Por algum tempo, ele não foi visto,
e alguns mal-intencionados já começavam a dizer que ele havia se afogado com a garota. As pessoas reunidas na ponte, filmando e comentando nas redes sociais, assistiam ao que estava acontecendo. Provavelmente naquele momento, parecia para eles que estavam assistindo a um filme com um final feliz, e o diretor logo informaria a todos sobre a conclusão bem-sucedida das filmagens. Mas esta era a vida, cruel e implacável em sua impiedade e atenção aos detalhes. Então, de repente, a cabeça de um homem apareceu na superfície. Ele estava com uma garota que se agarrava ao seu ombro, desesperadamente tentando se manter à tona. O estranho nadou em direção à margem, usando suas pernas e todo o corpo, mesmo que suas roupas molhadas o puxassem para baixo. Ele se manteve firme na água, certificando-se de que a garota não se afogasse. Mas, apesar de seus melhores esforços, ele puxou o corpo já sem sentidos de Bianca para a margem. Era impossível adiar. O estranho imediatamente tentou limpar os pulmões dela de água, colocando-a de lado. Os espectadores involuntários do drama que se desenrolava cobriram os olhos de horror quando pensaram que Bianca havia morrido. Mas o homem corajoso sabia o que estava fazendo, e logo a garota começou a tossir violentamente, finalmente limpando seus pulmões de água. Naquele momento, a polícia e a ambulância chegaram ao local e dispersaram os curiosos e testemunhas oculares da tragédia. Na confusão, o homem que havia salvado Bianca se misturou à multidão, desejando permanecer anônimo. Era ele que o Sr. Gomes estava procurando agora para agradecer e mostrar à cidade o seu herói. Dadas as capacidades do Sr. Gomes, só se podia imaginar o tamanho da recompensa. Ah, que sortudo! Queria eu estar no lugar dele. Ele estaria dirigindo um carro novinho em folha agora, disse o motorista de táxi com inveja. Mariana se encolheu, imaginando como este homem com sua barriga globular ousaria pular na água veloz. Um pensamento repentino atingiu Mariana. E se o estranho que havia salvado Bianca fosse na verdade o desconhecido deitado no barraco do Sr. Edinaldo? Claro, isso era mera especulação, possivelmente não relacionada à realidade. Provavelmente era uma coincidência, embora estranha. O Sr. Edinaldo havia mencionado ver o estranho com roupas encharcadas, tentando encontrar abrigo e tendo febre. A única coisa que Mariana não conseguia entender era porque o vagabundo havia se apressado em se esconder e não dado seu nome. Afinal, se o Sr. Gomes tivesse descoberto sobre ele, ele o teria agradecido generosamente, talvez até mudado sua vida para melhor. Finalmente, o motorista de táxi anunciou a chegada. A chave da porta da frente ficou presa na fechadura, como se relutante em deixá-la entrar na casa que parecia estranha e fria no crepúsculo da noite. Nenhuma luz estava acesa nas janelas, então André não havia chegado em casa do trabalho. Assumindo que ele tivesse ido trabalhar, Mariana apertou a chave com mais força, empurrou a maçaneta, e a porta se abriu suavemente, revelando o caos dentro do apartamento. Pratos na mesa, coisas espalhadas pelo chão, traços de pressa em cada canto. A cena era desagradável. Seu coração se apertou de ansiedade, um pressentimento de problema se insinuando em sua alma. Seu olhar caiu sobre um bilhete deixado na mesa da cozinha, ao lado de uma xícara de café inacabada. Mariana, sinto muito. Não posso mais viver assim. Me meti em uma situação que você não entenderia. Preciso ir embora. Não me espere. André. Foi como se um raio a tivesse atingido. Mariana leu o bilhete novamente, procurando alguma pista, algum vislumbre de esperança, mas as palavras permaneciam estranhas e assustadoras. Pensamentos rodopiavam em sua cabeça como um redemoinho, impedindo um raciocínio claro. De repente, o telefone tocou, interrompendo sua triste reflexão. O número de sua sogra apareceu na tela. Mariana, você está em casa? A voz de Dona Marta tremia de excitação. Sim, ela respondeu, tentando conter sua ansiedade. O que aconteceu? André? Não consigo falar com ele. Onde ele está? A sogra interrompeu, eu não sei também. Ele deixou um bilhete e desapareceu, Mariana respondeu. Ele diz que se meteu em algum tipo de problema. Em problemas, então, disse a sogra amargamente. Acho que por sua causa. Por minha causa, Mariana ficou indignada. O que você quer dizer? O que eu quero dizer? Você não pode dar a ele o que ele precisa. Filhos, paz, conforto em casa.
Você é uma esposa ruim e uma péssima dona de casa. Mariana tremeu. Ela sabia antes que sua sogra não gostava dela. Dona Marta sempre a considerou indigna de seu único filho. Mas colocar toda a culpa pela partida de André nela era demais. Como você pode dizer isso? Estive no trabalho o dia todo, e André, ele deveria ter ido até você para ajudar com os reparos, Mariana sussurrou confusamente. E o que devo dizer a você? Dona Marta sibilou. Reparo é apenas uma desculpa para fugir de você. Mariana não podia mais ouvir. Suas mãos tremiam e sua cabeça girava com pensamentos ansiosos. Dona Marta, não quero discutir com você. Não sei onde ele está agora e, de qualquer forma, não sei o que está acontecendo. Mas não quero ouvir suas recriminações. Do que você está falando, querida? Você não deveria me ouvir, deveria agir para trazer André de volta o mais rápido possível, sua sogra respondeu bruscamente. Entre em contato com todos os amigos dele, conhecidos, todos os parceiros de negócios. Ligue para eles, mande mensagens, mas encontre-o, ou você nunca realizará nada nesta vida. Você é uma completa nulidade. Mariana desligou sem responder. Ela se virou e foi para seu quarto, sentindo-se magoada e ressentida. Ela havia investido toda sua força e emoções neste casamento, mas sua sogra se recusava a reconhecê-la. Dona Marta só queria ver seu filho, exercer seu poder sobre ele. Ela se aproximou da janela e olhou para a rua escura. O vento sussurrava lá fora, espelhando sua turbulência interior. O que faço agora? Ela murmurou. Como encontro André? Seus olhos caíram sobre o pequeno bilhete deixado na mesa. Ela o leu novamente. A situação permanecia obscura. As palavras pareciam uma sentença. Pelo amor de Deus, o que eu fiz de errado? Por que você fugiu? Mariana sussurrou para si mesma. Lutando para se recompor, ela decidiu que o amanhã traria clareza. Que utilidade havia em se atormentar com pensamentos deste misterioso desaparecimento? Após um banho apressado, Mariana ansiava por uma coisa: cair no sono, dissolver-se na suave serenidade do sono, onde não haveria alarmes, nem rondas apressadas pelas alas do hospital, nem luta interminável pela vida dos pacientes. Mas seus pensamentos persistiam como convidados indesejados. Ela passou a mão sobre a superfície fria do travesseiro e tentou fechar os olhos, mas o sono eludia. De repente, lembranças do dia em que conheceu seu futuro marido vieram à tona. Tinha acontecido em um trem. Ela estava a caminho de uma conferência na capital quando ouviu risadas altas por perto. Espiando o corredor, ela viu um jovem conversando com outros passageiros. O estranho usava um agasalho esportivo e uma camiseta colorida, seus olhos brilhando de alegria. Ele estava contando como havia perdido sua mala de viagem na estação, e todos estavam rindo. Mariana olhou fixamente para o homem, admirada com sua energia inesgotável. Ela não conseguia entender como ele podia estar tão alegre em uma viagem tão cansativa. Havia algo em comum nele que a atraía. Quando ela estava prestes a se virar, ouviu atrás dela: "Oi, parece que eu te surpreendi de alguma forma." Ela se virou novamente para encontrar o estranho do agasalho esportivo parado bem atrás dela, exibindo um sorriso deslumbrante. "Sim, estou", Mariana respondeu com um pequeno sorriso. Não conseguia acreditar que alguém pudesse se divertir tanto nesta viagem. "Qual é o problema?", André perguntou. "Você acha impossível aproveitar uma viagem de trem?" "Bem, suponho que não", Mariana respondeu. "Mas eu geralmente durmo a maior parte do tempo durante as viagens." "Para onde você está indo?", André perguntou. "Para uma conferência", ela disse. "Sou médica." "Meu nome é Mariana." "Uau, que interessante." "Eu também estou indo para a capital." "E meu nome é André Vasconcelos." Eles passaram o resto da viagem absortos em conversa. André falou sobre seu trabalho e seus sonhos. Mariana ouvia, observando-o com fascinação. Ela admirava sua energia e alegria. O fato de ele ser gerente de vendas não diminuía sua impressão. Para ela, André parecia capaz de ser qualquer coisa: um piloto, um construtor, um ator, porque ela via nele um potencial ilimitado e sentia em seu coração um espírito inesgotável. Quando Mariana se despediu na estação de trem,
Ela não sabia que um pouco de tempo passaria e ela e André se tornariam marido e mulher. Na manhã seguinte, Mariana acordou com o toque insistente de seu telefone no criado mudo. Normalmente, ela acordava porque estendia a mão para desligar o despertador, mas hoje ele tinha sido desligado na noite anterior. Ela virou de lado e olhou para a metade vazia da cama. O telefone tocou novamente, insistente, ansioso. Era a quarta vez, e Mariana percebeu que era do trabalho. Com um suspiro pesado, ela atendeu. Alô? Mariana, você pode fazer um plantão hoje? O chefe do departamento perguntou. Sinto muito, não posso. Tenho circunstâncias imprevistas. O que aconteceu? Está tudo bem? Sim, está tudo bem. Só não posso vir trabalhar. Tenho um problema familiar. Entendo. Quanto tempo vai levar para resolver? Não tenho certeza ainda. Alguns dias, eu suponho. Tudo bem, Mariana. Só não se esqueça de que estamos esperando por você. Sim, não vou esquecer. Obrigada. Mariana desligou e olhou tristemente para a metade vazia da cama. Sua mente parecia vazia. Ela ficou sentada ali, olhando fixamente, incapaz de aceitar o que havia acontecido. Seu marido, o homem que ela amava, tinha ido embora. Ele simplesmente havia desaparecido, sem deixar explicação, sem chance para ela mudar sua mente. Pensamentos sobre o dia do casamento deles vieram à tona. Tinha sido um dia lindo, cheio de sol, amor e esperança. Ela havia sido a pessoa mais feliz do mundo, e tinha certeza de que ficariam juntos para sempre. Os primeiros anos de casamento realmente haviam sido cheios de amor, alegria e esperança. Eles viajavam extensivamente e faziam planos para o futuro. Mas ultimamente, algo havia mudado. André se tornara mais fechado e distante. Ele trabalhava longas horas, chegava tarde em casa e então se recolhia em si mesmo, como se estivesse distante. Mariana tentou conversar com ele, mas ele cada vez mais a dispensava, dizendo que era apenas estresse do trabalho e cansaço. Mariana tentou ser compreensiva. Ela não o pressionava e tentava criar uma atmosfera confortável em casa para que seu marido não se sentisse irritado. Ela até reformou o quarto, comprou uma nova cama com colchão ortopédico e trocou as cortinas. Mas nada ajudou. André ficava cada vez mais distante. Acho que eu simplesmente não o conhecia, Mariana disse em voz alta novamente, como se para se convencer. Ela finalmente saiu da cama e foi ao banheiro para jogar água fria no rosto, tentando recuperar a compostura. Ela olhou no espelho. O reflexo mostrava uma jovem mulher bonita, mas seus olhos traíam dor e vazio. E agora, ela perguntou a si mesma em voz alta. Não havia resposta para essa pergunta. De repente, ouviu-se uma batida suave na porta. Mariana estremeceu e foi abrir, pensando que seu marido havia retornado. Lucas, ela perguntou, olhando espantada para o menino que estava na soleira. Olá, doutora Mariana, ele respondeu hesitante, mudando o peso de um pé para o outro. Peço desculpas por vir tão cedo. Descobri seu endereço esta manhã no hospital. O que houve? Mariana perguntou, sentindo problemas. Aquele homem de ontem, ele acordou. O senhor Edinaldo diz que ele está acordado desde de manhã, Lucas falou com sua habitual seriedade de adulto. Bem, vamos dar uma olhada, Mariana respondeu, sentindo uma forte onda de simpatia ressurgir. Como médica, ela não podia abandonar uma pessoa doente. Eles saíram para a rua. A manhã estava bastante fria. Aparentemente, havia chovido em algum lugar da área ontem. Lucas caminhava ao lado dela em silêncio, olhando para seus pés. Mariana notou que ele estava usando uma jaqueta velha que parecia grande demais para ele e calças surradas. Lucas, como você está? Ela quebrou o silêncio persistente. Ótimo, Lucas sorriu, seu rosto imediatamente se iluminando com alegria infantil. Vou para a escola hoje, mas não realmente para estudar. É verão, temos um concurso de declamação de poesia hoje. Uau! Mariana exclamou surpresa. Lucas, já envolvido em seu papel futuro, começou a recitar os poemas que havia aprendido para o concurso. Mariana suspirou com uma leve tristeza. Infância, como era maravilhosa.
Que as crianças, pelo menos, tivessem infância, com suas alegrias, sonhos e crença em contos de fadas. Enquanto isso, o lixão entrou em vista. Embora ela tivesse estado aqui ontem, ainda não conseguia aceitar que um lugar assim existisse tão perto da cidade, onde as pessoas viviam na pobreza e no desespero. Senhor Edinaldo, você está em casa? Ela chamou, entrando no barraco do idoso. Sim, estou aqui, ele respondeu, emergindo da escuridão com uma colher na mão. Como está nosso paciente? Mariana perguntou, desviando o olhar para o vagabundo sentado em uma cadeira. Como você pode ver, ele está vivo, respondeu o senhor Edinaldo, gesticulando em sua direção com a colher. Ele está acordado desde de manhã, como se nada tivesse acontecido. Mariana deu um passo à frente, examinando o homem sem teto. Ele era alto, magro, com ansiedade nos olhos. Usava uma jaqueta suja, calças gastas e sapatos surrados. Olá, Mariana sussurrou, sem saber o que mais dizer. Boa tarde, o homem respondeu, olhando para ela com grandes olhos tristes. Obrigado por me resgatar. Sinto-me notavelmente melhor hoje. De nada, Mariana respondeu, baixando os olhos constrangida. Eu estava apenas fazendo meu trabalho. E qual é o seu nome? O estranho perguntou, levantando-se cuidadosamente de sua cadeira. Mariana Vasconcelos, ela respondeu, um pouco envergonhada. E você? Sou José, respondeu o homem. Apenas José. Ok, José, Mariana sorriu, sentindo seu comportamento habitual retornar. O que aconteceu com você? Conte à doutora Mariana o que aconteceu com você no outro dia, o senhor Edinaldo sugeriu. O homem apertou e soltou os dedos, como se estivesse brincando com contas invisíveis, e começou sua história hesitantemente. Sabe, eu achei que a vida tinha desistido de mim. Não tenho um emprego há muito tempo e tenho cada vez menos força para carregar caixas, e eles não me contratam em todo lugar. Mariana assentiu, compreendendo. Bem, há alguns dias, José continuou, vi um anúncio que a Elada precisava de carregadores. Pensei que talvez desse certo, afinal. José se levantou e deu alguns passos pela sala, como se revisitasse o passado em sua memória. Então preenchi o formulário e fui chamado pelo, o chefe do departamento, acho. André Vasconcelos era o nome dele. Terno, gravata, anel no dedo e uma cara, sabe, tão arrogante. Tinha uma garota bonita rondando ele o tempo todo. Neste ponto, José fez uma pausa, como se revivesse aqueles momentos desagradáveis. Mas Mariana, naquele momento, quase perdeu os sentidos. Afinal, era seu marido com alguma beldade. Seria realmente verdade? Enquanto isso, José continuou, eles disseram que não queriam um vagabundo como eu e que já haviam encontrado um candidato adequado. Sério? Mariana perguntou surpresa, mal contendo sua raiva. Sim, eles começaram a zombar de mim e me expulsaram. Disseram que não precisavam de um carregador assim. E então, o que aconteceu? Mariana perguntou, quase em lágrimas, não mais se importando com as perguntas. Agora ela entendia para onde seu André havia desaparecido e que problemas ele havia mencionado no bilhete. E então eu fui para o rio, só para me acalmar e pescar um pouco, José continuou. Quando cheguei lá, vi uma garota cair de uma ponte. Então me apressei para salvá-la. Uma lágrima rolou pela bochecha de Mariana. Era Bianca Gomes, filha do milionário Alberto Gomes. Ele está procurando o salvador de sua filha por toda parte. José não parecia acreditar em seus ouvidos. Mas isso, quer dizer, foi apenas um acidente. Um acidente, Mariana sorriu. Foi o destino. Você não salvou apenas uma garota, você salvou a filha de um homem rico. José olhou para ela em silêncio, como se não soubesse o que fazer a seguir. Você deveria ir até o Sr. Gomes, Mariana disse. Ele deve saber quem salvou sua filha. José suspirou, um lampejo de constrangimento passando por seus olhos. Eu não sei, ele murmurou. Eu estava apenas ajudando. Não quero nada em troca. Mariana pegou sua mão. Você merece uma recompensa. Você salvou uma vida arriscando a sua própria. Você deve receber o que é seu por direito. Ele olhou para ela com olhos suplicantes.
Confie em mim, ela disse, e instantaneamente saiu pela porta. Algumas horas depois, 3 enormes SUVs pretos chegaram ao barraco do Sr. Edinaldo. José, saia aqui, por favor, chamou uma voz autoritária. José saiu e viu um homem alto e corpulento em um terno caro. Olá, ele disse. Sou Alberto Gomes. O empresário se apresentou, estendendo a mão. Muito obrigado por salvar minha filha. E eu vou oferecer a você o que quiser. Obrigado, mas não preciso de nada, José respondeu, apertando a mão do Sr. Gomes. Não seja modesto, sorriu o empresário. Sei que isso não é verdade. Estou pronto para oferecer a você um novo lugar para morar e um emprego. Um novo lugar para morar? Maravilhou-se José. Sim, confirmou o Sr. Gomes. Isso mesmo. E muito mais. Obrigado, mas é um pouco constrangedor. Salvei sua filha sem contar com nenhuma recompensa. Você precisa de um teto sobre sua cabeça, o empresário insistiu. Então não recuse. Considere o assunto resolvido. Obrigado, repetiu José, mal contendo as lágrimas. Está acertado, então, disse o Sr. Gomes. Nos veremos novamente. Meu gerente cuidará de todos os assuntos depois. Depois disso, o empresário cumpriu sua palavra. Ele deu a José um emprego em sua empresa, onde ele se tornou chefe do almoxarifado. Era um bom trabalho tranquilo que lhe permitia se sentir confiante sobre seu futuro. Mariana, não esperando por seu marido fugaz, entrou com o pedido de divórcio e logo uniu sua vida à de José. A casa dada pelo milionário Sr. Gomes era muito aconchegante. Tinha uma grande cozinha onde Mariana e José se sentavam à noite, conversando sobre tudo sob o sol, uma espaçosa sala de estar, banheiro e quarto, seu refúgio, um lugar de amor e ternura. Alguns meses depois, eles se casaram. Não houve uma celebração extravagante, apenas os amigos e parentes mais próximos, incluindo o Sr. Edinaldo e Lucas. Mas foi o casamento mais feliz de todos. Mariana, José pegou sua mão, temos falado tantas vezes sobre ter um bebê. Você acha que estamos prontos? Mariana sorriu, seu coração cheio de amor e felicidade. José, ela disse, quero adotar uma criança do orfanato. Ele ficou surpreso, nunca tendo considerado a adoção, mas após alguns segundos, percebeu exatamente quem Mariana tinha em mente e apoiou. Ótimo, ele disse, piscando para sua esposa. Vamos fazer isso. Especialmente porque já temos um menino em mente. Mariana sorriu. Ela estava feliz que Lucas finalmente teria uma chance de uma vida normal. No início, Lucas estava tímido, incapaz de acreditar que teria uma família de verdade. Mas José e Mariana pacientemente o convenceram de que o amavam e cuidariam dele. Lucas, Mariana disse, abraçando-o, você é uma família agora. Você tem a gente e nunca vamos deixar você. Ele chorou, mas eram lágrimas de alegria, amor e gratidão. Lucas se sentiu mais feliz do que jamais havia se sentido antes. Pouco depois de se tornarem uma família, André foi finalmente preso. Como se descobriu, ele, junto com sua amante, havia cometido um crime financeiro no trabalho. Embora tivessem fugido, a justiça os alcançou. Mariana, por outro lado, estava feliz que tudo finalmente tivesse acabado. Ela estava livre de seu passado pesado e podia viver no presente e sonhar com o futuro. Mariana observava José brincando com o filho deles no jardim, seu coração cheio de gratidão por tudo que havia acontecido em sua vida. Ela amava seus meninos com toda a sua alma e sabia que ficariam juntos até o fim. José, ela sussurrou, olhando para ele, estou tão feliz por ter você. Seu marido olhou para cima e sorriu.